Primeiro, um alerta. Esse vídeo não é para qualquer um. Eu vou falar de crédito, eu vou falar de empréstimo, e crédito e empréstimo é somente viável para casos bem específicos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas talvez não seja para você. Meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa chamada home equity, um conceito não tão conhecido aqui no Brasil, talvez não por esse nome, mas que pode ser uma solução para algumas pessoas. A origem ou a causa desse vídeo é porque um amigo meu, ele tem um apartamento e veio me procurar perguntando o que que ele poderia fazer com esse apartamento, se ele poderia vender, se ele poderia alugar, como é que ele poderia se beneficiar desse apartamento, sendo que ele não está morando nele, inclusive. E daí a gente resolveu procurar possibilidades e descobrimos, né, ou verificamos a possibilidade de home equity. Essa conversa me fez perceber que muita gente tem patrimônio, mas não sabe muito bem o que fazer com ele. E uma das formas é o home equity ou empréstimo com a garantia de imóvel. Home equity, então, é uma forma de crédito, uma forma de empréstimo, no qual você busca esse empréstimo e utiliza a sua casa, o seu apartamento como garantia. Ele tem algumas características. Você pode conseguir geralmente até 60% do valor do seu imóvel após uma verificação, uma avaliação bem feita. Geralmente, o máximo de pagamento vai ser 240 vezes, ou seja, 20 anos de pagamento, e os juros que você paga vai variar de banco para banco, podendo muitas vezes até ser um juros mais baixo do que os juros de um Tesouro Selic, por exemplo, que está atualmente em 15% ao ano. Nesse modelo, o imóvel ele não é visto como algo intocável, algo finalizado, e sim como uma oportunidade em que você pode utilizar ele para alavancar algum tipo de negócio, trocar uma dívida, e coisa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Mas aqui entra um ponto muito importante, que eu já falei ali no início, mas eu quero repetir e deixar bem claro. Home equity nada mais é que uma dívida. Então, tem que ser muito bem analisada, muito bem ponderada, muito bem verificada para ver se vale a pena para você. Afinal, fazer mais uma dívida ou ficar devendo para alguém pode piorar muito a sua situação. Vamos usar os exemplos para tornar isso mais claro e para mostrar bem a finalidade ou quando usar o home equity. Digamos que você tem uma empresa. Essa empresa está dando lucro, ela está crescendo, está sendo muito bem aproveitada. Porém, você enxerga a oportunidade de crescer ela ou abrir uma filial, ou enfim, contratar mais funcionários. E você fez ali um estudo de viabilidade e isso vai te trazer mais lucros, de uma forma, digamos assim, quase previsível. Entra aí o home equity como uma possibilidade de você ter mais capital para colocar na sua empresa. Você oferece então a sua casa como garantia, consegue um capital bom e dá uma boa alavancada no seu negócio. Outro exemplo, imagine que você tem um filho ou você mesmo quer fazer uma faculdade, um curso muito importante e aquele curso não está, às vezes, ali nos seus planos ou com o dinheiro ali já separado e você precisa pagar agora, é uma ótima oportunidade. Aí você pode usar o home equity ou o imóvel como garantia, esse tipo de empréstimo, para garantir um bom capital e pagar esse curso, que seria uma ótima oportunidade. Lembrando que aqui você tem que ser capaz de pagar essas parcelas com tranquilidade. Terceiro tipo. E aí eu acho que seria mais importante, no meu ponto de vista, é o que a gente mais tem que pensar sobre, que é você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Digamos que você acabou, por algum motivo, seu ou de pessoas próximas, entrando numa dívida de cartão de crédito, entrando em uma dívida de empréstimo em que os juros estão muito altos. O home equity pode ser uma possibilidade de você avaliar quanto de juros você consegue nele para trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. E assim possibilitar mais patrimônio, possibilitar mais dinheiro para você todos os meses. Para investimentos, que seria um outro exemplo, aí fica um pouquinho mais polêmico, porque você se endividar para você investir, muitas vezes são coisas que são antagônicas, que são contraditórias. Então, nesse caso, tem que ser muito bem avaliado que tipo de investimento você quer fazer, se ele é seguro, se ele é líquido, se ele é rentável, realmente rentável, os juros que você vai receber nesse investimento, os juros que você vai pagar se você fizer esse tipo de empréstimo, que seria o home equity. Então, aí eu diria que
mais ainda você tem que avaliar para ver se vale a pena. Mais uma vez aqui, vamos lembrar que o home equity é uma dívida que você está fazendo. Então, o seu comportamento em relação ao dinheiro e à sua vida financeira torna-se ainda mais importante. Então, lidar assertivamente com ele é essencial para você pensar em fazer uma nova dívida. Ainda mais quando você pode perder a sua casa nesse processo. Para finalizar aqui, então, home equity é um empréstimo que você faz usando o seu imóvel como garantia. As taxas podem ser muito boas, dependendo do banco, dependendo da época em que você está fazendo esse tipo de empréstimo, esse tipo de crédito, porém tem que ser muito bem avaliado, porque você está colocando o seu imóvel, que às vezes você conseguiu de forma tão suada, como garantia, podendo até perdê-lo se você não pagar as suas parcelas. Então, o ideal é que você simule cenários, busque ali alguém que entenda do assunto, converse com o banco para diminuir o máximo ali os juros das suas parcelas. Enfim, ele demanda ali uma análise muito boa do que você vai fazer. Espero que tenha ficado claro a questão de home equity, que pode ser um empréstimo barato, digamos assim, relativamente. E agora eu vou finalizar mostrando a minha carteira, como está a rentabilidade dela.